Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Cada vez mais temos observado e ouvido falar sobre casos de bullying, que são agressões verbais, podendo chegar a ser físicas, deixando suas vítimas em situação de constrangimento e medo e até perigo. Muitas vezes, esses casos deixam marcas importantes e podem chegar a medidas extremas, como suicídio, por exemplo. Hoje nós vamos conversar com uma psicóloga para entender como tudo isso funciona e como as pessoas podem ser ajudadas. Com a palavra, Andréa Leão. O que é o termo bullying e qual é a sua origem? O termo bullying, ele é de origem inglesa, né? Significa bully de valentão, né? De briguento, e o ing no final de uma ação contínua. Então, o significado de bullying é uma agressão contínua, uma agressão física, verbal, de cunho psicológico, né? Então, a intenção do agressor é imputar na vítima dor, sofrimento, mal-estar, é perseguir mesmo, oprimir, fazê-la se sentir mal. Essa é a intenção do bullying. Por isso que é tão prejudicial para a saúde de quem sofre. Qual é o limite entre a brincadeira e o bullying? Brincadeira e bullying são coisas diferentes, como também uma briga isolada é diferente de bullying. Então eu posso me desentender com você e aí te ofender num contexto, né? Um contexto de uma conversa que acabou acontecendo. Agora, é da mesma forma uma brincadeira. Então eu vou brincar com você como algo isolado. E aí você me diz, não gostei, Andréia, me fez mal. Desculpa, eu não tive a intenção, né? Eu não vou fazer mais. Ou eu me sinto mal por ter feito uma brincadeira de mau gosto com você. No caso do bullying, isso não acontece. Eu tenho prazer de te fazer sentir mal. E eu vou fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E quanto mais você mostrar para mim que você está se sentindo mal, mais eu vou ter o desejo de fazer. Então essa é a diferença de brincadeira, né? Porque uma acontece pontualmente sem intenção de ferir a outra intencionalmente e com repetições. Geralmente, como e onde o bullying começa? Em geral, o bullying ele começa na escola, em grupos sociais, né? Não apenas em escola, mas eu posso estar numa aula de dança, ou posso estar numa escolinha de futebol, né? Em outros grupos sociais. Mas é muito comum acontecer em ambiente coletivo. Até porque qual é a graça de eu te ofender se não vai ter ninguém para assistir? Né? E se eu quero te deixar constrangida, tem que fazer em público. Então, ambientes coletivos, ele acontece com frequência, ele começa com frequência. Quem são os personagens no bullying e quais são as suas características? O bullying, ele tem o agressor, que é a pessoa que vai imputar ao outro dor e sofrimento com a intenção disso, vai causar um constrangimento, o que a gente fala em psicologia, dor emocional, que a gente nunca tem como avaliar com precisão a extensão desse dano, né? Que em geral é nefasto, é muito ruim. Nós temos também a vítima, que é a pessoa que recebe esse mal, e a gente tem a pessoa que assiste, que fica de plateia, o espectador. Né? Cada um numa função que faz com que isso continue, permaneça. Né? São comportamentos que acabam mantendo esse mal em ação continuamente. Qual é o perfil dos agressores e praticantes de bullying e como eles escolhem suas vítimas? O perfil de um agressor do bullying é uma pessoa que ela quer ser
com aspas, famosa, se sentir importante, né? Porque eu vou te provocar, vou fazer você se sentir mal com a minha ação perante uma plateia que vai olhar para mim e falar, uau, ela é a pessoa, ele é o cara, olha só. Eu vou ganhar destaque no coletivo, né? Então, esse sujeito tem a intenção de se tornar importante através de uma ação extremamente ruim. É uma liderança negativa. Da mesma forma que a vítima costuma ser uma pessoa mais passiva, introvertida, tímida, uma pessoa que não externa muito suas opiniões, seus sentimentos, que tem uma certa fragilidade emocional para se defender. Então, costuma-se dizer que é um casamento perfeito, né? Então, eu, agressor, com a necessidade de me mostrar eu tenho poder, e você, a pessoa que não consegue se defender desse poder que é ruim, que é prejudicial. E o espectador que é negligente, que gosta de participar, né? Presencia uma situação que ele sabe que é ruim, que não é saudável, mas ao mesmo tempo está lá, está rindo, está achando engraçado, está aplaudindo, ou dizendo não é comigo, também não vou falar nada, porque se eu falar pode ser amanhã eu posso virar vítima, né? Então, são papéis bem definidos, né? Quais são os impactos do bullying escolar na aprendizagem dos alunos? A gente, para aprender, a gente precisa se sentir bem, né? Não é só fome que impede ou prejudica o aprendizado, né? Que é uma necessidade básica, se alimentar, beber água, mas estar bem emocionalmente também é, né? Tanto é que as dificuldades de aprendizagem estão associadas às questões emocionais. Então, se eu não me sinto seguro, imagina, eu estou na sala, e isso é um relato bem comum. Então, eu estou na sala, mas estou preocupado porque eu não sei se ele está vindo para jogar coisa no meu cabelo, grudar chiclete no meu cabelo e ficar rindo de mim. Como é que eu vou prestar atenção nessa aula? Né? Então, não há para a vítima uma acomodação satisfatória do ponto de vista emocional. Há uma preocupação, uma ansiedade, né? Um estresse mesmo de ter que pensar formas de se esquivar, de sair de situações que me coloquem em violência psicológica. Nesse sentido, acaba prejudicando bastante a aprendizagem e não é difícil eu não querer ir para a aula. Como que eu vou querer ir para a aula? Ele vai me bater? Tem crianças que eles têm sintomas físicos, né? Então, você pega uma criança que começa a ter dor de barriga, dor de barriga, dor de barriga, e de repente começa a tremer, começa a ter urticária, coçar muito. Você fala, nossa, o que está acontecendo com essa criança? A alimentação está ok? Quando você vai investigar, tem alguém fazendo bullying. E isso gera um medo naquela criança, um mal-estar, que acaba a afastando também das atividades escolares, que é uma outra característica. Então, prejudiquem muito a criança. Qual é o papel da equipe escolar no combate ao bullying praticado no ambiente educacional? Eu costumo dizer que o adulto ele tem que ser a voz da criança. Ele tem que ser o observador, atento, para perceber mudanças comportamentais, porque a gente muda. Não tem como, imagina, se eu sei que algo pode acontecer comigo, eu vou me comportar da mesma forma? Eu não vou. Primeiro que a gente não senta nem da mesma forma, né? Quando a gente está tenso, imagina, estou aqui na câmera, estou tenso, eu não vou ficar sentada assim, relaxada, o corpo tensiona. Então, como adultos, a gente precisa prestar atenção no comportamento das crianças, dos nossos alunos. Prestar atenção em momentos como parques, banheiros,
A gente tem que olhar, tem que observar o que está acontecendo. Tem alguém ficando isolado? Eu estou vendo um grupinho e uma criança isolada. Essa criança, ela ria, brincava, se mostrava tranquila e agora está apreensiva. Uma criança assustada, quando eu chego perto dela, leva aquele susto. Então, primeira coisa é observar. Observando o comportamento, conversar com a criança, né? Perguntar de uma forma protegida. Não vou conversar em público com a criança, né? Porque se eu já tenho medo, quem está sofrendo uma violência, ela tem medo de agravar a violência. Então, imagina se você me chama para conversar em público. Eu não vou contar isso para você. Agora, em particular, num ambiente acolhedor, que eu sinto que você realmente tem interesse em me ajudar. E não tipo assim, você está atrapalhando minha aula, hein? Essa coisa de ficar chorando, levantando toda hora para ir no banheiro, por conta de ansiedade, está atrapalhando. Não, eu realmente quero saber, está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? Ou eu vou no parque, eu vou ficar perto, eu vou investigar, né? A escola, os adultos precisam acolher a vítima. E não só a vítima. Precisa fazer uma intervenção também com quem assiste, presencia e se omite, e com o agressor. E se tratando de criança, eu tenho que tomar cuidado para eu também não imputar sofrimento no agressor. Então, isolar. Gente, ninguém mais brinca com ele não sabe brincar. Então, a gente tem que tomar cuidado porque isso não é incomum. Então, eu mudo os papéis. Bom, passa a ter bullying de outra forma daí, né? Então é importante também acolher esse agressor e tentar entender por que a necessidade dele fazer isso. Dele se sentir bem, sentir prazer através do sofrimento do outro. Tá? Por isso que é muito importante medidas preventivas. E aí o que eu posso fazer? A gente não precisa atacar o mal apenas, né? Isso é uma intervenção. Então, está acontecendo bullying, vou fazer uma intervenção. Eu posso trabalhar de uma forma que isso diminua. Eu não vou dizer que bullying vai deixar de existir, mas a ocorrência vai diminuir. Se eu trabalhar com solidariedade, empatia, generosidade, amizade, com as diferenças, né, com a diversidade, se eu trabalhar os aspectos positivos e saudáveis, fatalmente isso vai diminuir o desejo, né? Se eu ampliar os canais de denúncia na escola, quais são os canais que eu tenho hoje? Né? A pessoa, os adultos que são minhas referências para eu conversar, eles estão realmente dispostos a me ouvir? Eu tenho acesso a eles? Né? A gente pode também fazer uma caixa de denúncias, né? Dizendo que... Porque tem criança que não consegue dizer, mas ela consegue escrever e ela consegue deixar o nome dela. Também fazer um trabalho com as famílias, porque é muito importante a parceria escola e família em situações de bullying. Então, promover palestras, chamar um profissional, fazer roda de conversa. Roda de conversa funciona muito bem também com adolescentes, porque o bullying é bem comum entre adolescentes, né? Então, trabalhar os aspectos bons do humano. Isso faz com que diminua a ocorrência de bullying. Como lidar com o bullying no ambiente de trabalho? O bullying no ambiente de trabalho e acaba acontecendo de forma muito velada, né? Porque também tem um medo de quem sofre agressão de perder emprego, até porque o agressor acaba passando essa ideia para ele, né? Ou de que ele é inadequado, ele é pequeno, e aí quem vai querer um profissional assim, inseguro, né? Fora que eu mino também a autoestima do sujeito. A forma de combater não muito diferente da forma escolar. Eu preciso ter canais de denúncia, canais de acolhimento. De alguma forma, o sujeito que recebe o bullying, que é a vítima, ele tem que ter formas de denunciá-la, né? Então, isso é uma maneira. Outra maneira é fazendo reuniões, promovendo palestras, workshops, trabalhando também a prevenção
da ocorrência do bullying. E bullying no ambiente do trabalho, a gente precisa também sinalizar que é grave. E você pode ser passível de processo trabalhista, de um outro tipo de processo civil, né? Ele tem leis específicas, não é uma coisa banal. Ah, é só uma brincadeira de mau gosto. Não, não foi uma vez que você fez. Então, veja lá, você é adulto, você vai ser responsável pelo mal que você está imputando ao outro. Você vai responder judicialmente a isso. Então, também é importante que o sujeito saiba disso. Tem muita gente que nem imagina. Como lidar com o bullying no ambiente familiar? É complicado. O bullying no ambiente familiar. Recentemente eu atendi uma família e a criança estava acima do peso. E a família chamava, meu gordinho preferido, lá vem minha baleia, eu gosto tanto de mar. E todo mundo ria. E eu perguntei, vocês pararam para pensar se isso está fazendo mal ou não? Porque começou a apresentar transtorno alimentar, né? Não, mas é carinhoso. É carinhoso. Porque, olha como é meu fofucho. É carinhoso para quem? Você perguntou se está gostando? Você perguntou se faz bem? Você já parou para pensar no autoconceito dessa criança, desse adolescente? Né? Que é como eu me vejo como ser humano. Então eu me vejo só com um corpo. Então só tem um corpo. E é um corpo que é motivo de chacota. É um corpo que é motivo de destaque. Então a gente precisa refletir no que as nossas palavras, das nossas ações, causam nessa criança e nesse adolescente. Né? É preguiçoso. Não, você é muito desleixado, preguiçoso, vagabundo. São palavras fortes, né? Cabe a mim educar, ensinar como comer adequadamente, de forma saudável, como ter uma organização, mas ridicularizar, e principalmente em público, eu não devo fazer. Já escutei de um adolescente que em Natal, ele odiava Natal. Olha que tem várias pessoas que odeiam porque tem exemplos de situações que foram ruins. Por que você odeia Natal? Porque eu vou sentar na mesa, meu avô já vai perguntar para mim, e aí, tá namorando? Você não é menininha não, né? Não, porque olha lá, aqui não pode, aqui só tem macho. Só porque ele era mais tímido, mais contido. Então, veja, pessoal, eu estou marcando os natais desse adolescente como algo ruim por uma brincadeira. Não, mas eu sou avô, eu tenho direito. Não, você não tem o direito. Você é pai, você não tem direito, nem mãe tem o direito de ridicularizar uma pessoa, seja essa pessoa filho, sobrinho, primo, em público. De vez em quando uma brincadeira pode acontecer, mas sempre não, né? Então, desengonçado, bem-vindo desengonçado! E a gente tem que prestar atenção. Infelizmente, a gente tem tido quadros de depressão, de pânico, né? Tem quadros que evoluem para uma gravidade maior. Por exemplo, suicídio é uma delas. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, cabe a gente também pensar, a minha ação reflete amor e cuidado ou não? Né? Eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu já perguntei isso em várias situações e a pessoa me respondeu. Não, mas eu não ligava. Eu era dentuça mesmo, eu tinha os dentes todos feios. Eu não ligava. Falei, você não ligava ou você aceitou, se acomodou para que aquilo não piorasse, mas no fundo isso te fez mal. É quando você investiga. Você tinha iniciativa para fazer amizades? Você se sentia bem quando um menino ia te abordar ou você pensava no dente? Você fechava o sorriso? Olha as suas fotos de infância e adolescência. Você está sorrindo abertamente ou você ficava contido porque
passou a ter vergonha dos dentes, do sorriso. Então, quando você faz perguntas, a pessoa, não tinha prestado atenção. Então, ter um pouco de empatia, se colocar no lugar, faz com que a gente reflita, né? Eu não tenho dúvida que pai e mãe amam o filho, né? Família, em geral, ama aquele ente. Só que, às vezes, a gente acaba passando, extrapolando aí os limites da brincadeira. O que é o cyberbullying e quais são os seus efeitos? Cyberbullying é um tipo de bullying que se pratica através das redes sociais, de blog, de site, né? Até grupos de WhatsApp. Ele é bem danoso porque o sujeito fica muito exposto publicamente para uma plateia maior, até, e sem a presença dele. Então, se no bullying eu faço parte, você me ataca presencialmente, eu posso até revidar, me defender, sair da situação. No cyberbullying fica muito difícil, né? Então, ele é extremamente prejudicial. Está cada vez mais comum, infelizmente. Vou dar um exemplo de um adolescente que foi... tiraram fotos dele no banheiro. Então, por cima, foram lá e espalharam para as redes sociais, né? Instagram e Facebook. Esse adolescente não queria mais entrar na escola. Deprimiu, ficou só deitado, com cobertor em dias de calor. Você fala, até que a família descobrisse que foi essa a causa, levou-se tempo, porque ele não queria falar. Até porque ele falava, como eu deixei que isso acontecesse? Eu não percebi que tinha alguém? Não dá, né? Ninguém senta ou vai no banheiro pensando que vai acontecer isso. Então, é bem danoso e a gente precisa estar atento às redes sociais de forma geral. Existem consequências penais para o bullying? Tem consequências, principalmente para os adultos, porque tem lei específica, né, como tem para assédio moral. Então, sim, tem. Agora, em relação, se eu penso em criança e adolescente, a gente tem que pensar em quais são as regras daquela escola, né? Quais são os códigos de comportamento aceitáveis, entendidos como socialmente adequados naquele contexto. E a gente precisa exercer esses códigos, incentivar, né, trabalhar pelo lado positivo, mas também exercer, né, o regimento escolar. Então, também pode ter penalidades para criança e adolescente? Pode, claro que pode ter penalidades, né? Não vai ser a primeira medida que eu vou pensar, mas é uma das medidas também cabíveis. Como é possível superar os efeitos do bullying? Tudo que é muito contínuo e tem um tempo de duração, ele é bem danoso do ponto de vista psicológico, né? Porque eu passo a acreditar que eu sou aquilo, que eu sou covarde, que eu não sei me defender, que eu sou aquilo que você está falando, né? Então, há um prejuízo significativo para a forma que eu me vejo como sujeito. E aí, óbvio que se eu tenho um prejuízo no autoconceito, eu vou ter na autoestima, na autoimagem, autoconfiança, né? O que eu posso fazer? Resgatar com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, quem ele é, né? Não é incomum eu pedir, você tem 25 anos, me liste 50 qualidades que você tem. Todo mundo, 50? Você tem mais. E a gente não precisa usar palavras, né? Os adjetivos, a gente pode usar frases. Eu sou bondoso, eu tento ajudar as pessoas, eu me importo com as pessoas. Então, a gente precisa passar atividades ou sugerir atividades como essas que resgatam no sujeito aquilo que ele tem de bom. Tá, eu não consegui me defender, mas eu posso me defender daqui para frente, né? Além do que, quanta coisa bonita há em mim,
né? Que sujeito eu sou? Ah, mas eu sou burro, porque eu sou lerdo, eu demoro para escrever. Todo mundo, né? Porque daí fica generalizar todo mundo. Em que situações você demora para escrever? E precisa ser rápido para escrever? Todo profissional precisa ficar escrevendo o tempo todo, precisa escrever rápido. Por que essa habilidade é tão importante? E aí destacar o que é bom. Você percebeu como você faz cálculos muito rápidos? Como você pensa no outro? Como você sabe cuidar? Quando alguém tá sofrendo, você vai e pergunta, tá tudo bem? Você oferece ajuda. Então a gente precisa destacar no sujeito e ensiná-lo a reconhecer o que ele tem de bom. Eu costumo usar o termo, né? Bom e belo. Que é uma forma de reconstruir. Imagina que está todo cheio de machucado, uma forma de colocar bálsamos curativos, né? Para que ele volte a se sentir bem sendo ele próprio. Né? Esse é o trabalho que a gente deve fazer. E com o agressor, a gente trabalhar o prazer em ser bom. Dar destaque para bondade, generosidade. Se eu me sinto bem vendo o outro sofrer, trocar isso por eu me sinto muito bem porque eu sou capaz de fazer o outro feliz. Promover ações sociais no mundo corporativo, nas empresas, em escola, são extremamente saudáveis. Então imagine eu fazer uma campanha para arrecadar sabonetes, meias para levar para um asilo. Ou colocar ações de que eu vou passar uma tarde com idosos abrigados para conversar, para cantar com eles, né? O ser humano, em geral, a menos que tenha um transtorno, né? É um transtorno de personalidade, ele se sente bem fazendo bem. Então eu preciso promover mais essas ações. Isso é uma forma também de tirar o sujeito daquele papel, né? Então eu deixo de ser o agressor, passo a ser uma pessoa solidária. E eu deixo de me olhar como vítima, como uma pessoa incapaz, e passo a me reconhecer como uma pessoa boa, bondosa, né? Capaz de fazer coisas por mim e pelo outro. Porque se eu consigo ajudar o outro, eu consigo me defender. Agora, qual é a forma de me defender, né? Cada um tem que achar a sua. Tem mães que falam isso. Eu já falei, bate, mete a mão mesmo. Te provocou, mete a mão. Aí, mas você acha que essa é a forma dele de lidar com problemas? Ele tem esse ímpeto? Ele tem essa característica? Porque se ele não tiver, vai agravar. Vai se sentir mais ainda incapaz. Então, é importante a gente pensar quais as formas que funcionam para mim, para eu me defender. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.